Você chegou lá? 1 Timóteo capítulo 5? Olha lá, olha o que diz no verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, o Senhor tem nos enchido de informação, de conhecimento, o Senhor tem renovado as nossas esperanças a partir da tua palavra. Continua, Senhor, a ministrar sobre nós, dá-nos a direção, dá-nos, Senhor, a porção diária daquilo que precisamos entender, daquilo que precisamos compreender para seguir na nossa jornada. Nos ensina, Pai, nos estimula, nos corrige naquilo que precisamos ser corrigidos, estamos disponíveis, somos ensináveis, Pai. Pai, toma o primeiro lugar, toma o primeiro assento, lugar de destaque, de preeminência, usa a minha instrumentalidade para abençoar a tua igreja. Fala corações, sara feridas, cura questões internas, traumas antigos nessa hora, para que nós possamos avançar para aquilo que é o teu propósito na nossa vida. Senhor, não queremos viver outra coisa senão os teus propósitos na nossa vida. Nos abençoa, sê conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, nós vamos precisar do telão aqui. Eu vou ler alguns textos, eu prefiro fazer assim, porque eu quero que você se familiarize com o texto bíblico. Poderia citá-lo, você ouve, mas quando a gente ouve e lê ao mesmo tempo, interage de alguma forma, a capacidade de absorção é maior. A gente precisa elevar o nível de concentração, e isso é saudável, porque a gente não está falando de uma frase de um filósofo, nós estamos falando da palavra de Deus, né? A palavra vive e eficaz. Então, por isso, eu estou utilizando o recurso. Se você está com a sua Bíblia aberta, tu é bom de pontaria, né? Vai junto comigo, marca isso lá na sua Bíblia, anota, frisa, pode anotar lá na sua Bíblia. Olha a minha como é, cheia dos post-its aqui, ó. Anoto tudo, rabisco tudo, porque quando eu bato o olho eu me lembro de alguma coisa que é saudável. Então, é uma dica para você. Bom, o texto que a gente leu aqui, irmãos, é um texto clássico, foi citado pelo pastor Túlio ontem aqui, né? Enquanto nós fazíamos a conferência, o pastor Túlio é o coordenador aqui do grupo de família, o departamento de família, junto com a Karen, esposa dele. E nós tivemos ontem, como eu falei, uma programação muito top, muito especial. Aqui ele cita esse texto. E por isso que eu trouxe para abrir essa conversa que nós faremos aqui, que nós teremos. Bom, o que o texto está dizendo para a gente é claro lá. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente, o que ele quer dizer com especialmente? Ele está dando ênfase. Está dizendo, olha, alguém que não tem cuidado com os seus, os que estão próximos, com alguém com quem ele tem um laço, um vínculo, isso é ruim. É esse o alerta. Mas ele está dizendo especialmente, ele está dando é pior. Quando não só se trata de alguém do vínculo, mas quando se trata de alguém do seio familiar, dos da própria casa. Esse negou a fé, e é pior do que o descrente ou do que o infiel, depende da sua tradução aí. Então ele está dando um destaque, está chamando a atenção para a escala de importância. A gente fala muito disso aqui, porque a gente hoje, dada a quantidade de informação que a gente tem e a capacidade que a gente tem de se relacionar em vários níveis, hoje é incrível, irmãos. Daqui, você pode ter um amigo no Japão. Nem falar japonês você precisa, o tradutor te ajuda. Vai um japonês meio do Paraguai, mas você vai conseguir ter uma comunicação, talvez até estabelecer um nível de relacionamento. Então você vê, os nossos níveis de relacionamento, o alcance dos nossos relacionamentos aumentou muito. Mas ainda continua sendo relevante que nós selecionemos bem e entendamos bem a escala de importância. Quem é quem dentro do nosso círculo, dentro da nossa vida, para que a gente delegue às pessoas certas o nível de atenção certo, necessário. Dou um exemplo. Não é coerente que um amigo tenha mais atenção do que um filho. Porque a escala de importância de um filho é muito maior em matéria de vínculo afetivo. Não faz sentido um amigo, numa escala de importância para um adolescente, ser mais
importante do que o pai. Essas distorções causam problemas seríssimos. Porque, às vezes, nós perdemos os nossos adolescentes porque, de alguma forma, eles acreditam que o amigo da escola lhes poderá dar conselhos mais saudáveis, mais assertivos. Bom, significa dizer que, nesse sentido, em escala de importância, algo se perdeu. Algo foi corrompido, de alguma maneira isso deu errado. É isso que a palavra de Deus está nos exortando. Peraí, se vocês são cristãos, por isso ele desnegou a fé, se vocês são crentes, se vocês entenderam a Cristo, e os da sua própria casa não têm sido prioridade para você, algo está errado. Sejam os pais em relação aos filhos, sejam os filhos em relação aos pais, seja o marido em relação à esposa, seja a esposa em relação ao marido, seja o marido e a esposa em relação aos filhos. Porque até neste nível existe uma escala de importância, de preeminência, de prioridade. Se nós perdermos isso, irmão, nós vamos errar o alvo sempre. Porque nós vamos dar o nosso melhor a pessoas erradas. Diga assim, ó, eu nunca darei o meu melhor a pessoas erradas. Já começa a cobrar alguém aí. Se for o cônjuge do lado, se for alguém aí, não deu o seu melhor para pessoas erradas. O meu melhor é para aquela ali, ó. No clima de ontem. Minha esposa. E os filhos, depois dela. De vez em quando um deles quer deitar, a gente deitado no sofá, vamos ver um filme aqui. Não, olha só, você é daqui para lá. Aqui é tua mãe. Já aviso logo. Ai, aqui é tua mãe, aqui é o lugar dela. Você daqui a pouco vai fazer as suas malas e vai, ó, ganhar chão. Não é verdade? Escala de prioridade. Ora, é isso que ele está dizendo. Todos nós entendemos até aqui. Nunca dê o seu melhor para alguém que não valha. Não quer dizer que é para alguém perfeito. Eu não estou falando para o marido perfeito, nem para a esposa perfeita. Eu estou falando, não dê o seu melhor a quem não merece isto. Via de regras da nossa casa é esse, sim, deverão ter o melhor da nossa atenção, ter o melhor dos nossos ouvidos. Né? Vamos ouvir conselho de quem está aqui com a gente, ó, quem está dentro. Não quer dizer que vai acertar sempre, irmãos. Mas quer dizer que está numa escala de importância diferente. Todos entendem até aqui? Amém? Baseado nisso, eu peguei alguns exemplos bíblicos, tem vários. Peguei alguns, para que nós possamos discorrer aqui. O primeiro é um mau exemplo. Os outros, bons exemplos. Amém? Então, bons exemplos fica para o final. Um mau exemplo eu começo, trago no início. Um personagem que a gente sempre fala muito bem, mas que dessa vez eu vou falar mal, com todo respeito, né? Mas vou falar porque foi um erro que ele cometeu no que diz respeito à família. O rei Davi foi um exemplo em muitos aspectos. Ele acertou muito em muitas coisas. Agora, tem como aumentar um pouquinho o teclado aqui? Só para eu... Obrigado. Isso. Oh, Jesus, veio o teclado. Muda tudo, né? Obrigado, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Depois tem uma coxinha lá, Mazieiro. Mazieiro vai pagar uma coxinha para você. Tá bom? Obrigado, tá, Mazieiro? Vou fazer essa... Olha lá, ó, deixa eu te dizer aqui, ó, olha o exemplo de Davi, irmãos. Porque Davi, todo mundo conhece a história de Davi. Ele é um homem exemplar em muitos aspectos, é um homem segundo o coração de Deus, mas ele comete um problema, um erro. E justamente o erro que ele comete foi numa escala de prioridade exatamente com aqueles que ele não deveria, não poderia e de jeito nenhum deveria errar, que são os seus, da sua casa. Porque Davi comete um erro grave, que foi mandar o povo para a guerra. Ele já tinha realizado várias conquistas. A história de Davi, até o momento em que ele tem esse caso com Betseba, que é uma mulher com quem ele adultera, né? Ele tinha uma história de sucesso, estava dando tudo certo na vida de Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 3. Tá? Davi começa a construir, né, o seu reinado, e a história dele é muito bonita, muito positiva, até o momento em que ele deixa de sair para a guerra com os seus guerreiros e fica no terraço, de bobeira, vendo a vida passar. E estando ele à toa, de bobeira, ele observa uma mulher, e aí ele se relaciona com essa mulher, e a partir deste ato,
ele coloca em risco o projeto que Deus tinha na sua família e na sua casa. Em 2 Samuel capítulo 7, coloca lá para mim na tela, só para a gente ler aqui. 2 Samuel capítulo 7, verso 15 e 16. Coloca lá, por favor. A gente vai ler aqui na tela. Olha lá, ó. Que é Deus falando, tá? Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul. Está falando de Davi, tá? A quem tirei de diante de você. Aqui é Deus falando direto com Davi. Próximo verso. 17, não, já é o 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão o quê? Firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido. Então Deus está falando assim, olha, ô Davi, eu tenho um propósito com a sua casa, e esse propósito é para sempre. Eu tenho um compromisso contigo e com os seus. Olha, a escala de prioridade de Deus não erra. Deus está falando, é com você e com os seus. Os amigos de Davi estão ali? Não, estão com os seus, com os próximos, com aqueles que estão na casa dele. É claro que Deus também tinha promessas para Israel. Mas Deus estava tratando diretamente. Numa escala de importância, Deus sabia dividir as coisas. E aí ele fala, ó, o seu reino, quanto a você e a sua casa. Olha a maneira como Deus aborda isso. Então Davi tinha a promessa. Só que um pouco mais na frente, aliás, um pouco mais na frente, aí você põe no capítulo 11, verso 2 aí, por favor. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, é o caso em que Davi, 2 Samuel, verso 11, capítulo 11, verso 2. Botar a mídia para trabalhar. Isso, olha lá. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Um pouco antes, se você tiver curiosidade de ler esse texto inteiro, você vai ver que os exércitos de Davi saíram para a guerra. Davi preferiu ficar em casa, à toa, de bobeira, vendo Netflix. Olha lá. Aí ele sai, se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era muito bonita. Continua o verso 3. Davi mandou perguntar quem ela era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Eteu. Vai no verso 4. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ou seja, ele adulterou, né? Um soldado que estava na batalha, era marido dessa mulher. Ele sabia que era um soldado que estava na batalha, que ele tinha enviado para a batalha. O soldado estava lutando por uma causa de Davi também, porque Davi era o rei de Israel na ocasião. E o Davi ainda assim prefere ter uma noite, um relacionamento com essa mulher. E ele se deita com essa mulher. Só que por causa desses 20 segundos de euforia, de prazer, Davi joga no lixo a promessa de Deus para sua casa e para sua família. Então, o que a gente aprende com Davi, que é o que Deus não quer para nós? Deus não quer que nós troquemos o bem-estar da nossa família. Deus não quer que nós troquemos a paz na nossa família. O que Deus não quer é que nós troquemos as promessas dele para a nossa família, para os nossos, por conta de prazeres pessoais, de prazeres momentâneos, de instantes de prazer. O que Deus não quer é que nós sigamos esse tipo de exemplo. Davi, por mais perspicaz que fosse, hábil na guerra, inteligente, fiel a Deus em alguns aspectos, preferiu ignorar os seus e trazer tribulação para sua própria casa. A história de Davi se agrava muito depois disso aqui. Os filhos dele começam a se matar. Há casos de estupro entre irmãos na casa de Davi, dos filhos dele que vieram de Hebron. Ele começa a ver violência entre os seus filhos. Um mata o outro. Começa uma confusão, rebeliões. Um filho se insurge contra o pai e deseja matá-lo. Irmãos, Davi trocou a paz no lar por alguns instantes de prazer. E é isto que Deus não quer que nós façamos. Deus quer que nós saibamos sopesar, sabe? Colocar na balança. Espera, isto aqui é para a eternidade. Não posso trocar isso por algo fugaz. Eu não posso jogar a minha eternidade no lixo por conta de um prazer instantâneo, momentâneo, de uma satisfação momentânea. Não! A minha família não merece isso. A minha posteridade não merece isso. Os meus filhos não merecem isso. Porque é uma responsabilidade nossa. Olha a gravidade do que lemos no texto introdutório.
A nossa família depende da nossa ação, da nossa atitude, eles contam conosco. Ainda quando nossos filhos no ventre, eles contam com a nossa cristandade, com a nossa capacidade de obedecer a Deus, de defender a moral, de amar as nossas esposas, das esposas respeitarem os maridos. Eles contam com isso. E passa por nós a herança que nós queremos deixar para eles. Existe uma diferença, irmãos, entre herança e legado. Eu sei que hoje, no mundo que nós vivemos, cada vez mais, a gente precisa de dinheiro para tudo. Vai sendo sufocado pela necessidade de cada vez ganhar mais. Não tem problema deixar herança, irmãos. O problema é deixar herança e não deixar legado. O problema é só deixar herança e mais nada. Porque a herança acaba. Agora, um legado de um homem de Deus em casa, de uma mulher de Deus em casa, irmãos, isso é para sempre na memória de um filho. E nós temos tido a oportunidade de fazer isso. O que a gente aprende como mau exemplo de Davi? Que o que mais importa ele negligenciou. A história de Davi, ainda assim, se colocada na balança, para nós que cremos em Cristo, que estudamos a história de Israel, ninguém aqui vai falar mais mal de Davi do que bem. Concorda comigo? Mas os filhos dele? Que imagem que Absalão tem do pai? Que imagem que Amnon tem do pai? Que Tamar, a estuprada, que o pai negligenciou a correção para o filho, uma atitude veemente com o filho. Qual a visão de Tamar de Davi? Isso às vezes a gente não se pergunta. Eu preciso me perguntar primeiro, qual é a minha imagem para os meus filhos, antes de me importar com a minha imagem para vocês. Eu sei que vocês de alguma maneira contam comigo como seu pastor, mas os meus filhos contam comigo como pai. Eu sou único para ele. Eu não sou único para você. Porque amanhã vem um outro melhor do que eu para cuidar de você melhor do que eu cuido. Para orar mais por você do que eu oro. E está tudo certo, faz parte. Agora, pai, só eu, mais ninguém. Nenhum de vocês, por mais bem intencionado que estejam, conseguiram suprir essa falta se eu deixar essa lacuna. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Péssimo exemplo de Davi, porque ele trocou uma experiência momentânea, tendo tido uma promessa para a vida toda. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui não. Eu estou repreendendo, irmãos, esse espírito maligno que ronda a igreja, para nos transformar em seres meramente carnais. Deixa eu te falar, o que o diabo quer é que você duvide de Deus a ponto de não obedecê-lo. Não é você negar a Deus, não espere isso. Pastor, o cara lá está descrente, por quê? Porque ele disse que Deus não existe. Irmãos, isso é o ápice da apostasia, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de você deixar de confiar, por exemplo, na promessa de eternidade que há para você. Porque quando a gente duvida da eternidade, a gente começa a trocar aquilo que é realmente valioso por aquilo que é fugaz, desnecessário, inútil. O inimigo prefere trabalhar com pequenas sutilezas, arrancar da gente esperanças pequenas. Por exemplo, acreditar que existe uma luta espiritual e que o inimigo o tempo todo está tentando nos ferir, nos destruir, nos roubar, o tempo todo está tentando contra a nossa família para que a gente viva uma guerra como se ela não estivesse, como se Satanás não estivesse aí tentando fazer mal. É só isso que ele quer. Você não precisa negar a Deus não, é só duvidar que o diabo existe. O efeito será parecido, porque ao final gerará a mesma consequência. Todos me entendem? Amém? Você está aqui ainda ou foi embora? Eu falei que é um exemplo ruim, nós vamos agora melhorar, calma. Todos estão me entendendo? Creia, irmãos, entenda. Existem muitas outras coisas melhores para você, depois dessa percepção de que o que há hoje é tudo que você precisa. Existe muito mais para você. Existe um lugar melhor para você. Existe um lugar melhor para a sua família depois desse não que você tem que dizer para algumas pessoas que estão tentando transformar a sua vida numa prática de prazeres momentâneos, diários, perversos, sádicos e profanos. É isso. Existe muito mais do que uma vida mesquinha, do que a pornografia que aparece nas redes sociais. Existe muito mais. O que se perde é muito maior.
do que alguns segundos de um desfrute besta, bobo, de uma vida vazia nesse tempo. Eu quero profetizar, irmãos, aqui na Advec Alphaville, Deus vai levantar um exército de pessoas que olharão para a eternidade com os olhos fitos na eternidade e enfrentarão os desafios dessa vida, as tentações desse tempo com coragem e ousadia, crentes dispostos a renunciar para viver algo melhor, promessas de Deus para nós. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Quem quiser recebe. Recebe aí. Eu creio. Tem outro exemplo, aqui é bom exemplo. O exemplo é Josué. Fala, Josué. Característica marcante de Josué: um líder que assume a liderança do lar. Ó, tem líderes que são bons líderes na empresa. Cara vende, irmão. Gerente comercial. Cara vende. A equipe, ó, tá motivada. Tipo aquele que faz, arru, já viu? Para vender. Não sei se funciona aquilo. Ah, tudo bem. Quem gosta, tá tranquilo, não tem problema. Me lembrei de um vídeo que eu vi aqui, desculpa, irmão. Ó, aqui. Vamos lá. Ele assume a liderança, mas ele não é só um bom gerente comercial. Ele assume a responsabilidade de ser líder em casa, irmão. Aqui que é desafio, irmão. Aqui que é lindo de você observar a liderança de alguém. Coloca aí Josué capítulo 24, no verso 15. Põe aí. Só para a gente ver se está escrito, olha lá. Ó. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Ele está falando, Josué falando para o povo. Ó, ele é líder de Israel, todos entendem aqui? Ele está direcionando para o povo. Vocês escolhem a quem vocês querem servir. Eu sou líder, não sou dono de vocês. Ele está dizendo, escolhe aí, está com vocês. Está livro aberto, tá? Vocês vão para onde vocês quiserem. Ele está dizendo lá, se vocês querem servir os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão, eles já estavam em Canaã, onde vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo assim, ó, lá na empresa vocês fazem o que vocês quiserem, mas na minha casa eu dou a direção. Lá em casa não é vai para onde quer não, lá em casa eu e a minha casa serviremos ao... Então Josué é líder para guiar a família. Você quer ver outra característica? Josué é líder para fazer um altar dentro da sua casa, que ele diz, nós vamos servir ao Senhor, não é aos deuses que vocês estão, os deuses dos nossos pais, ou então os deuses da terra onde nós estamos, não. Na minha casa, ainda que nós estejamos em terra estrangeira, o Deus que nós serviremos lá é o Deus de Israel. Sabe quem é responsável por isso? Josué. Ele era até um bom líder militar, ele era até um bom líder de Israel, mas sobretudo ele era um líder dentro da sua casa. Ele assumia a responsabilidade. Sabe uma outra coisa que me chama a atenção sobre a liderança de Josué? É que ele sabia educar. Diga, educar. Educar é mais difícil do que parece, irmãos. Mandar é fácil, educar é difícil. Você pode repetir isso comigo rapidinho? Não quero te cansar não, mas tem algumas coisas que são pedagógicas. Diga assim, ó, mandar é mais fácil do que educar. Porque educar tem convencimento. Educar tem a ver com exemplo. Educar tem a ver com fazer primeiro. Educar tem a ver com renúncia. Educar tem a ver com repetição. E quem aqui tem paciência para repetir as mesmas coisas? Fala para mim. Já falei 3 vezes. Te achei aí, né? Ó, já falei 3 vezes. É quantas vezes Deus falou com a gente? As mesmas coisas. Não é assim? Educar dá trabalho, irmão. E educar, sobretudo, exigirá de nós uma coisa. Sabe o quê? Dizer não. Diga, dizer não. Dizer não é difícil. Mas é a única maneira de educar. Existe uma onda, uma moda. Qual é a moda? Educação positiva. Os caras estão inventando um jeito de você educar dizendo só sim. Eu estou tentando entender. Como que isso pode dar certo? Tem chance.
Os nãos é que ensinam pra gente. São os nãos que forjam o nosso caráter. A hora que a gente aprende a dizer não, aliás, a hora que a gente aprende a lidar com os nãos, provavelmente está na hora da gente conseguir avançar e conquistar os nossos próprios espaços. Porque enquanto a gente não sabe lidar com o não, significa que a gente é imaturo para a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida não tem sim para dar, não, é não mesmo. Quem trabalha na área comercial já tentou vender alguma coisa, como é que é a prática lá? É 10 para 1, né? 10 não para um sim. Então não vai conseguir vender nunca. Não vai ter êxito na vida nunca. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa dentro da nossa casa, meio que um mundo particular, como se os nossos filhos, depois disso tudo, não precisassem enfrentar essa selva lá fora. A educação positiva, engraçado, o primeiro dia de emprego dele, ele vai tomar tanto não que é arriscado ele ficar em coma, infartar. Ele falou, que isso, eu não sabia que tinha essa palavra no meu português, minha mãe nunca me falou não. Minha mãe tentava me dizer sim, não, dizendo sim. Aí dava uma volta, né? Eu não sei como é que faz isso. Deve ter alguma tecnologia nova para a gente, né, conseguir dizer. Mas ele não. Sabe o que Josué está dizendo? Ele diz assim, ó, vocês façam até o que vocês quiserem. Eu não vou fazer o que vocês vão fazer. E tem mais, na minha casa não tem negócio. Então Josué, ele disciplinava, liderava a sua casa, estabelecendo aquilo que era inegociável. Irmãos, não existe um lugar organizado onde não existem coisas inegociáveis. Não existe um lugar onde a educação prolifera, reina, dá certo, em que existem coisas inegociáveis. Josué sabia muito bem disso. Ele diz, não, lá em casa eu não vejo ele perguntando, peraí, deixa eu ver se a minha esposa acha. Deixa eu perguntar para o meu filho, o que vocês acham? Não tem esse negócio não, irmão. Lá em casa é o seguinte, ou serve a Deus, ou serve a Deus. Pastor, mas que coisa, hein? Que exagero, é? É exagero? Pergunta para o muçulmano se é exagero. Fala para quem é o filho da Umbanda lá para ver se é exagero. Vê se ele pode não tomar o passe lá, vai lá. É que a gente está negociando coisas que não devia negociar, irmão. Tem coisas a respeito da educação dos nossos filhos que é não e não, pronto. Um dia ele vai entender. Tem coisas que minha mãe disse não, e eu não entendi, e hoje eu entendo. Eu digo não para os meus filhos também. E digo, pois amanhã você vai entender. Quem é que já disse isso? Porque existem coisas que são negociáveis. Josué não está negociando, ele está dizendo, não, lá em casa só tem como servir a um, é a Deus, e se não for a ele, não haverá outro. Estamos flexibilizando coisas que são inflexibilizáveis, que são inegociáveis. Então os nossos filhos precisam aprender isso na gente. Aí alguém vai dizer, poxa pastor, mas isso é exagero. Não é não, você só está mostrando para ele que é importante para você. Quando você diz assim, filho, vamos, eu preciso que você vá. Um dia você vai entender o que eu estou falando. Pai, eu preciso mesmo para a igreja? Precisa, filho, mas eu não quero, mas vai sem querer. Um dia ele vai entender que existem coisas que a gente precisa fazer quando não quer. E isso é segredo da vida, é isso que Josué está fazendo com os seus. Ele diz, não importa o que Israel vai decidir, na minha casa não haverá outro altar, senão o altar do Deus de Israel. Não interessa. Se não for importante para mim, como vai ser importante para os meus filhos? É isso que a gente aprende com Josué. Eu creio, irmão, o Senhor está levantando homens como Josué, mulheres como Josué aqui nesse nível. Sabe, irmãos? Eu creio nisso. Sabe uma outra coisa? Deixa eu só fazer um parágrafo sobre a vida de Josué que eu não posso deixar passar. É uma característica dele, que eu chamo de hombridade. Diga hombridade. O que é hombridade, irmãos? É Josué. O que significa hombridade, só para você entender? É retidão de caráter. Porque quando eu vejo Josué dizendo isso que ele está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu fico imaginando quando Josué formou a família dele, ele não estava em Canaã. Ele estava onde? No Provavelmente ele estava no deserto. Ele estava num tempo de escassez. As coisas lá eram difíceis, irmão. Pão lá era artigo de luxo, caía do céu. As coisas eram difíceis para Josué ali. E aonde ele forma a sua família? Nos dias da dificuldade, não é?
Eu te pergunto, ele trocou por uma novinha quando estava em Canaã? Se der para dar um glória aí, pelo menos umzinho. Saiu um glória a Deus aqui baixinho, tímido. Josué está do lado da guerreira dele que comeu pó com ele no deserto. Daquela que estava do lado dele quando queriam matar ele, porque ele espiou a terra e disse que a terra era boa. Ele estava do lado dele da guerreira que estava lá, ó, quando ele não tinha nada. Quando ele dependia de Deus multiplicar a sandália do pé para não pisar descalço. Quando ele entra em Canaã, Canaã é a terra da prosperidade, irmãos. Ali tudo que plantava dava. Ali era a terra da abundância. Sabe o que Josué está dizendo? Olha lá, ó. Eu e a minha casa. Eu e a minha veinha, a minha coroa. Eu e aquela que comeu pó comigo. Nós serviremos ao Senhor. Hombridade, irmãos. Josué é um homem de hombridade, que assume essas responsabilidades, que reconhece quem está do lado dele nos dias da dificuldade. Esse é Josué. Você quer ver um outro exemplo? Queria que você pensasse nisso junto comigo. É Abraão. Abraão é um bom exemplo também. Eu quero dar pontuar rapidamente aqui com vocês a experiência familiar de Abraão. Se os meus amigos da mídia puderem, coloca Gênesis 11, por favor. Tu vai pegar coxinha hoje, hein, Mazeiro? Que agora é coxinha para os caras lá em cima também. É, né? Aí, coxinha hoje direto, Mazeiro, tá? Conta dele. Olha lá, Gênesis 11, 27. É isso mesmo, 27, né? É. Olha lá, são estas as gerações de Tera, ou Terá, não sei qual é a tua Bíblia aí, tá? Terá, eu vou chamar de Terá, que é mais familiarizado aqui. Terá gerou Abrão, aqui é Abraão, antes de Deus mudar o nome dele, tá? A Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Harã mora lá ainda. Estando Terá ainda, seu pai ainda vivo, avança. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, que depois é Sara. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Avança. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, o filho que morreu, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da onde? De Ur dos Caldeus. Diga, Ur dos Caldeus. Para ir para onde? Para a terra de? A origem era Ur dos Caldeus. Qual era o destino? Dá para melhorar. Canaã era o destino. Eles foram até Harã. No mapa, Harã está no meio do caminho, entre Ur dos Caldeus e Canaã. Eles passam por Harã. Aí a Bíblia diz que é o lugar onde eles ficaram. E havendo Terá, que é pai de Abraão, vivido 205 anos, viveu bem, um amigo, hein? Ao todo, morreu em... O que significa isso aqui? Rapidinho, trocando em miúdos. Que Terá sai de Ur dos Caldeus, onde seu filho Harã morre, em direção a Canaã. Mas no meio do caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã, tem uma cidade chamada Harã. Coincidência ou não, não sei eu dizer, Harã é o nome do filho de Terá que morreu. Tá difícil de entender ou você conseguiu me acompanhar? É meio complicado, porque são os nomes meio... Se eu botar João, José, Maria, vai ficar mais fácil, mas... não comprometer aqui o texto bíblico. Estão entendendo? Abrão é filho de Terá. Terá é o patriarca, ele que está mandando, tá? Ele diz assim, ó, vou sair de Ur dos Caldeus porque o filho dele morreu ali. E ele quer ir a Canaã, uma terra muito próspera, no Oriente Médio, que depois a gente sabe que é o local que Deus prometeu para Abraão. Ele sai de lá, e no caminho para Canaã, eles passam por uma cidade que tem o nome do seu filho. Aqui é conjectura, irmãos, eu não tenho base bíblica para dizer, mas imagino eu,
que este homem, tendo passado por uma cidade que tem o nome do seu filho, que morreu, o que ele fez? Aliançou o seu coração ali. O objetivo era... tá muito fraco. Vou perguntar de novo. O objetivo era... Obrigado. Eles pararam em Harã. Saiu Terá, Abrão, Naor, em direção a Canaã. Terá é pai de Abraão. Terá tem um envolvimento emocional com a cidade de Harã. Ele para em Harã. Mas o objetivo era... Todos me entenderam até aqui, né? O que a gente pode aprender com isso aqui? Qual é o exemplo de Abraão? Abraão é um exemplo de um homem que é capaz de vencer o comodismo para levar a sua família para um lugar melhor. Abraão é o exemplo de um homem que vence o lugar de conforto, o lugar do descanso, o lugar das coisas conquistadas, o lugar da herança, para levar a sua família para o lugar da promessa. Então, o que Deus espera de nós como entes familiares? Que nós sejamos como Abraão. Gente disposta a ir até a terra da promessa, não parar no meio do caminho. Qual o ensino que eu quero trazer para você? Existem pessoas que vão te ajudar, mas ninguém pode te ajudar a chegar em Canaã. Eles te ajudarão até Terã. Você tem que entender que quando você for parte do plano de alguém, você será sujeito às necessidades, aos sonhos, às realizações desse alguém. Se Terá queria chegar em Canaã, mas tinha um envolvimento emocional com Harã, Harã para ele era destino, mas para Abraão não. Todo mundo está me entendendo? Diga amém. Eu estou dizendo algo para você nessa noite. Você como um ente familiar, que tem a missão de levar a sua família a lugares, terras de promessa, terras de abundância. Eu quero dizer algo para você. Existirão pessoas no caminho, elas poderão te ajudar, mas não poderão te levar à terra da promessa. Você vai precisar seguir de Harã para Canaã sozinho. Por isso que me chama a atenção a característica de Abraão. Deus chama Abraão e Abraão leva Ló. Qual o problema? Não era esse o objetivo de Deus. Tem lugares que vai você e a sua família e outros ficarão. Tem lugares que não é para o seu amigo, para o seu melhor amigo, para o seu cunhado, para o seu avô, para o seu pai, para a sua mãe. Tem lugar que é para você e a sua família. A terra da promessa é lugar que só vocês podem pisar. Herança não te leva a Canaã, ela te leva até Harã, mas a Canaã não. Aqui creu. Aí no fundo eu creio que creu também, mas ficou guardado. Isso é importante, irmãos. A sua família precisa dessa ousadia em você. Precisa olhar para você e falar: olha lá, Abraão, saindo da terra do conforto, daquilo que o pai construiu, da terra das emoções do pai, aonde o coração do pai está ligado, aonde o pai e a mãe encontraram satisfação completa, e estão avançando para um lugar que é promessa de Deus para eles. Eu estou falando para Abraãos aqui, de gente que está cheio de promessa, que está sobrecarregado de promessas, mas que precisa vê-las se cumprir. Você precisa sair do lugar da acomodação, precisa de sair do lugar para o seu pai e sua mãe te levou, você precisa sair do lugar que a sua herança te permitiu chegar, você precisa sair debaixo da possibilidade que teu chefe gerou e começar a acreditar nas promessas de Deus que vão além das possibilidades que teu chefe está te permitindo ter. Tem sonhos que você só vai sonhar a hora que você se desvencilhar dos limites de Harã, dos sonhos de Terã e caminhar para a terra da promessa que é Canaã. Estou falando para Abraão aqui. Deus tem negócio contigo, Deus tem negócio com a sua família. Tem coisa que é só para você e para tua esposa. Teus filhos têm que ficar em casa. Vai ver televisão, maluco. Perturbar outro. Hoje sou eu e a nega. Estou falando assim porque é como eu chamo minha esposa. Hoje só eu e ela, irmão. Fica aí, te vira, vai. Sou eu e ela. Tem lugar que é para você, sua esposa e seus filhos. Tem promessas que vocês vão alcançar. Só vocês. Irmãos, é a lógica da história de Abraão. Nem Ló podia ir com Abraão para a terra que Deus prometeu. Foi necessário ele ficar pelo caminho.
Foi necessário separar, irmãos, a gente precisa entender isso. Eu sei que é duro, irmãos, existem laços afetivos seríssimos que a gente carrega e está tudo bem. Tem gente, irmãos, que tem facilidade, tem uma história ruim com os pais. Ok, não estou nem falando disso. Eu não estou nem falando de ter uma boa história com os pais ou não. Eu estou falando que tem lugares que você precisa ir, que a sua família vai chegar, que é fruto da promessa de Deus com você, que os seus pais vão assistir e ficar felizes. Porque eles verão, lá, o cumprimento das promessas de Deus na vida dos meus filhos. Olha lá o que Deus está fazendo na vida dos meus filhos. Olha o lugar, olha a posição que Ele colocou. Olha como a família do meu filho está consolidada. Irmãos, às vezes não tem nada a ver com riqueza. Por favor, não entenda a vida à base do recurso do dinheiro. Porque a vida não é só isso. Eu gosto de uma frase que diz, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Nós não estamos falando disso. O reino de Deus é muito mais do que dinheiro. Dinheiro na vida de um crente não ajuda nem atrapalha. É um acessório. Amém? A vida é muito mais do que isso. A presença do Espírito Santo é muito mais do que isso. Que nos torna igual é a presença de Cristo, é o sangue de Jesus. É Ele que nos lava, nos limpa e nos dá acesso ao Pai. Ninguém compra acesso a Deus, é isso que nos torna diferentes. Agora, ter conforto, ter possibilidade financeira também não atrapalha em nada para aquele que coloca o dinheiro numa condição de servo e não de Senhor. Ao mesmo tempo, a falta de dinheiro também atrapalha a vida de alguns. Não consegue servir a Deus na escassez, porque ao invés de dar glória, reclama. Conhece gente assim? Abraão é um exemplo para nós. Abraão é um exemplo. Nossos pais nos levarão. Eles até poderão tentar nos levar a Canaã, mas eles não poderão passar de Harã. Tem lugares que são só eu e a minha família. Tem lugares que é você e a sua família. E Deus tem alegria nisso. Você quer ver um outro exemplo? Nós estamos caminhando para o fim. Um outro exemplo muito saudável de família, de estrutura familiar. Noé, repita, Noé. Noé é um grande exemplo. Eu tenho até uma mensagem para a família que gira em torno de Noé, da vida de Noé, da história de Noé. Por que é interessante a história de Noé, irmãos? Porque no meio de uma geração perdida, depravada e corrompida, Noé decide construir uma arca para salvar a sua família. No meio da descrença, da incredulidade, Noé decide preparar um lugar para colocar a sua família, para que a sua família pudesse navegar por cima das águas da destruição e encontrar um lugar de repouso. Eu estou falando para pessoas aqui como Noé, que estão dispostos a investir tempo, dinheiro, prestígio para construir uma arca para a sua família. Eu creio que Deus está nos chamando. E nesse tempo, irmãos, que eu não sei se difere muito dos tempos de Noé. Nós vivemos tempos difíceis. Uma sociedade difícil. Tempos muito esquisitos. Nós vivemos tempos esquisitos. Mas Deus continua a nos chamar. Deus continua a nos chamar para viver algo na presença dEle. Deus continua a nos dar recursos, madeira, betume, para que nós construamos arcas para salvar as nossas famílias. Por isso, irmãos, aqueles que entenderam a sua contribuição para a sua família, vão entender que muitas vezes deverão servir em detrimento da sua própria vontade, em detrimento do seu próprio prazer, em detrimento daquilo que desejava fazer. E que se faz isso não com peso, mas com alegria. Servir a família, irmãos, é alegria. Servir a família é recompensa. Servir a família é agradar a Deus. É trazer a vontade de Deus para o centro da nossa vida. É servir a nossa família. É encontrar um motivo para servir. Alguém vai dizer, pastor, mas o que é serviço? É renúncia. Eu até poderia fazer algo que eu queria, mas eu prefiro fazer algo que agrade a minha família. Quer dizer que nunca pode fazer o que quer? Claro que não. Não estou dizendo isso. Pode ir lá, ter o tempo de recreação é até recomendável. Não estou entrando nesse mérito, eu estou falando em matéria de propósito de vida, irmãos. Dificilmente você vai conseguir dissociar aquilo que Deus tem para você das pessoas que Ele colocou do seu lado. Pelo amor de Deus, não tem como. É impossível. Não é possível que Deus tenha um projeto para o Gustavo que não tenha a ver com Elaine, Samuel e Davi. Samuel e Davi, meus filhos, não. Samuel e Davi ali. É impossível, irmãos.
aonde Deus quer me levar, que Ele quer que eu deixe meus filhos, pelo amor de Deus. Agora, existem projetos para a vida dele que eu não estou computado. Existem projetos para a minha vida depois que eles crescerem e construírem as suas famílias que não estão computados eles. Aí sou eu e a minha esposa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmãos, Noé é um bom exemplo de alguém que se desprende de algumas coisas, de algumas questões para construir arcas, para salvar a família, porque ele está prevendo a destruição. Irmãos, não tem nada mais estranho do que pessoas, pais, mães, que veem a corrupção que está lá fora, veem a perversidade que está lá fora, a prostituição que está lá fora, e entregam os seus filhos de mão beijada para aquilo que está lá. Não há nada mais estranho. Não há nada mais estranho do que pais e mães que não guerreiam com armas e dentes e unha, o que for, contra a corrupção que está posta lá fora, que não desenvolvem recursos dentro das suas próprias casas, que não buscam refúgios espirituais na casa de Deus para a sua família, que não busquem conhecimento para se proteger daquilo que está posto lá fora. Não é nada mais estranho que isso. Parece um entreguismo, como se nós não tivéssemos a coragem de enfrentar a corrupção que está posta lá fora por amor aos nossos familiares. Não há nada mais estranho que isso. Viver como se o mundo lá fora não tivesse transformado num triturador de filhos, não só de pessoas que não conhecem a Deus, mas de pessoas que conhecem a Deus também. Crentes, moedor de carne, irmão, moedor de reputação, moedor de testemunho, moedor de relacionamento com Deus. É isso que está lá fora, o diabo trabalhando quente, intensamente, fazendo hora extra. E às vezes a gente esquecendo de construir arcas para proteger a nossa família, porque, irmãos, um dia vem o dilúvio. Vem, pastor, vem. Qual a base bíblica? O Senhor Jesus virá resgatar a sua igreja. E assim como nos dias de Noé a porta foi fechada, um dia, escuta aí, ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. O Senhor Jesus virá resgatar a igreja, e a sua família precisa estar pronta para isso. Alguém vai dizer: pastor, e quem vai preparar a minha família? Você! É o Noé lá. Bate no peito e fala assim: ó, eu sou o Noé, lá na minha casa. Fala para o crente que está do lado: você é o Noé, na sua. Tá rindo de quê? Pensou que era só comigo, né? É isso que o Senhor está precisando, irmãos. É para isto que o Senhor conta conosco. É para isso que o Senhor nos deu família, para nós cuidarmos, para nós sacrificarmos, para nós protegermos, para nós amarmos, respeitarmos, colocarmos o nosso coração nisso, para filhos respeitarem pais, ouvirem pais, amarem os filhos, dedicarem tempo a ele. Amigos não são mais importantes que filhos, falei aqui. Amém? Todos entendem?